Olá, boa noite para vocês, tudo bem? Estamos aqui na nossa live, como sempre, de terça-feira, né? Sempre com um novo tema, não é verdade? E vocês, tudo bem? Então, vamos sempre pedir a Jesus que nos ajude na palavra, que nos dê entendimento, que essa palavra venha de encontro a nós e nos dê conhecimento, né? Obrigada, mestre. Obrigada por o senhor estar aqui. Eu te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a palavra hoje é unção de restauração. O que nós vamos restaurar? Alguém ou algo, né? Então, nós vamos começar por Marcos 16, 4. Mas eu vou ler desde o primeiro para vocês entenderem. A ressurreição. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo ao Senhor, que tinha sido sepultado. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Claro, quem que vai tirar aquela pedra que precisava, acho que tonelada. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com uma roupa comprida e branca. E ficaram espantadas. Era um anjo, né? Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Estava vazio. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro. Olha só, diga aos seus discípulos e a Pedro. Depois nós vamos explicar mais para frente por quê. Aos discípulos e a Pedro. Que ele vai adiante de vós, que Jesus vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Então elas foram no sepulcro, ungir ao Senhor, chegaram lá, a pedra tinha sido removida, não havia mais nada, tinha somente um anjo que disse: avise os seus discípulos e a Pedro. Pedro, ele era um simples pescador, vocês sabem a história, mas ele não estava indo bem na pesca, vocês lembram? Que ele estava pescando e não estava pegando nada. E Jesus chegou com uma multidão e usou o barco de Pedro para pregar, porque tinha muita gente, então ele subiu no barco de Pedro, que estava nas águas, para poder pregar. E depois disse a Pedro: vamos pescar. Mas Pedro disse: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas Pedro obedeceu e as redes começaram a encher. Pedro sempre discutia, sempre. Pedro era nervosão, né? Meio grosseirão, mas ele obedeceu. E pediram aos companheiros para ajudar a retirar da água, pois o barco não estava conseguindo, estava indo à deriva de tanto peso. Pedro então disse: mestre, eu sou pescador. Mas Jesus disse: a partir de hoje será pescador de homens. Desde aí, Jesus já estava chamando Pedro, né? Então Pedro começou a caminhar com Jesus. A partir daquele momento que Jesus disse para ele: você será pescador de homens.
Quando você decide seguir a Jesus, Ele resolve a sua vida. Quando você resolve seguir a Jesus, Ele vai resolver a sua vida. Aquilo que o impede é do interesse do céu de tirar essa preocupação. O que está te impedindo é o céu que vai tirar essa preocupação de você. O que está impedindo o quê? De seguir a Jesus. Às vezes algo me impede, eu vou seguir Jesus, vou orar para Jesus, vou ser cristão, isso, aquilo. Não, essa preocupação, eu vou ter que ir na igreja sempre. Não se preocupe. Seguir a Jesus é tão bonito seguir Jesus. Não tenho essa preocupação. Essa preocupação quem te tira é o céu, né? Se você quer caminhar com Jesus, Ele vai resolver os seus problemas. Tenha certeza. Quem caminha com Jesus não tem problema. Passa, claro, passa por problemas. Mas os problemas passam, vão embora. Às vezes você não percebe nem como foram embora, mas eles vão embora. Jesus vai resolver os problemas da minha, da sua vida, né? E Pedro, depois de ter visto tantos milagres, Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? Para Pedro. Depois de Pedro ter visto tantos milagres, curou cegos, curou coxos, fez as pessoas ressuscitarem, Lázaro ressuscitou, aquele filho daquela senhora que vinha no velório carregando ele morto, fez ele ressuscitar. Vários milagres. Aí um dia Jesus disse assim, perguntou para Pedro: quem você diz que eu sou? E Pedro disse: o Senhor é Filho de Deus. Quando você começa a caminhar com Jesus, você começa a ter conhecimento do céu, das coisas divinas do Senhor. Quando Pedro ficou sabendo do que iria acontecer com Jesus, que ele ia ser crucificado, que ele ia ser preso, ele disse: Senhor, não podemos ficar sem ti. Não pode acontecer isso. Então Jesus, bravo, respondeu para ele: sai de mim, Satanás. Por que Satanás? Então Pedro levou um susto. Como sai de mim, Satanás? Claro, porque já estava programado, já estava definido que Jesus ia passar por aquilo. Então Pedro não tinha que falar isso. Não tinha que... Nossa, o que vai acontecer se a gente ficar sem o Senhor? Sai de mim, Satanás. Não é você que vai resolver isso. É o meu Pai que já definiu. Às vezes interpretamos as coisas de maneira errada. De maneira errada. Pois quando o diabo quer fazer estar errado, ter expectativa e desafios, é coisas que estão acontecendo na sua vida. Quando o diabo quer fazer as coisas não acontecerem na sua vida, como desafios, coisas erradas, você olha para tudo isso e diz: as coisas estão difíceis na minha vida. Mas você esquece que o diabo faz com que as coisas não aconteçam na sua vida. Muito desafio, muita expectativa que não acontece. Mas você não deve se esquecer que andando com Jesus, tudo isso vai mudar. Olha aqui, quer ver? As coisas erradas que acontecem na sua vida, olha para tudo isso e diz: as coisas estão difíceis na minha vida. Você começa a dizer que as coisas estão difíceis na sua vida, mas você esquece que andando com Jesus, da mesma forma que ele resolveu na casa de Pedro, lembra que ele resolveu na casa de Pedro? Ele foi na casa de Pedro, quando chegou lá, a sogra dele estava doente. Ele resolveu na casa de Pedro. Na hora ele colocou a mão na sogra de Pedro e ela levantou curada. É assim que ele vai resolver na nossa vida.
né? Na cura da sogra dele. Ele também vai resolver seus problemas, desde que você ande com ele, desde que você esteja junto dele. Ele não mudou. Ele é hoje, ele é amanhã e ele é sempre. Todos os dias da nossa vida. Jesus não mudou nunca. Jesus não mudou nunca. Ele está sempre conosco. Entendeu? Aqui, ó. Houve um ataque contra os discípulos de Jesus. Houve ataque. Por onde eles passavam havia ataques. Mas as coisas começavam a acontecer. Também, por onde eles passavam, as coisas aconteciam. Eles eram perseguidos, como eu falei, né? Eles eram atacados, perseguidos. Mas por onde eles passavam, as coisas aconteciam. Começavam a acontecer. E Jesus via os demônios caírem. Por onde eles passavam, os demônios caíam. Pois quando você prega o amor de Jesus, os tronos, os governos são abalados. Você pode ver como os ataques estão vindo sobre a igreja, sobre as pessoas. É porque estamos avançando nas pregações. Por que os ataques vêm? Tanto em vocês, como nós, como nas igrejas. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo para o bem. Então o outro lado fica, como diz, ensandecido, né? Tem muita gente pregando a palavra do Senhor. E com o aumento da pregação, vai aumentando também os ataques. Como eu falei, contra a igreja, contra você, porque você tem luz. Se você anda com Jesus, você tem luz. Então vem ataques. Por isso que eu tenho que estar firme com Jesus, tenho que estar firme na oração, né? Você incomoda. E o diabo não quer que você fale, nem que compartilhe sobre Jesus. Porque às vezes quando a gente fala, compartilhe. Às vezes chega em algumas pessoas e as pessoas falam, não vou compartilhar não. Isso é o diabo que está impedindo da gente compartilhar, né? Não quer que você diga que Jesus cura. Jesus cura. Tenha certeza. Jesus faz milagres. Então, quando os discípulos andavam, as curas aconteciam. Jesus andava sempre com 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. Eram os 3 que ele andava. Pedro tem um acesso muito grande com Jesus. Toda pessoa que tem muita intimidade com Jesus, o diabo simplesmente vai lutar ferrenhamente contra essa pessoa. Ele sabe quando você anda com Jesus, então ele vai te atacar. E qual é o nosso contra-ataque? Não tem a luta? Um luta e o outro contra-ataca? É a oração. Quando você sente que você está sendo muito atacado, que as coisas estão acontecendo de ruim, ore. A nossa arma é a oração. A oração. A arma do cristão é a oração. Porque quando você ora, o demônio vai embora. Ele não te ataca. Quando você começa a perceber que as coisas estão ruins e tal, entra no seu quarto. Fala com o Senhor. Ore. Peça proteção. Peça ajuda para o Senhor naquilo que você está precisando, naquilo que você está passando. Ore pelas pessoas, ore pela sua família. Peça perdão. Perdoa as pessoas.
Você fala, não vou perdoar, não, perdoa, perdoa. Perdoa, porque quem vai dar a resposta naquilo que a pessoa te fez é o Senhor, não é você. Então, perdoa. Perdoe. Ore pela pessoa. Que Deus abençoe, proteja. Pronto, acabou. O restante é Deus que faz. Mestre Jesus que vai fazer. Então, ore pela sua família, ore por você, pelos seus caminhos, ore pelo seu trabalho. Esteja com Jesus. Entendeu? Então, eu vou parar aqui, porque quinta-feira ainda tem muita coisa para falar. Sobre Pedro. Por quê? Fale com seus discípulos e também a Pedro. Por que será? Né? Então, vamos orar mais uma vez, né? Pedir a Mestre Jesus que continue conosco nesse restante de dia. Né? Obrigada, Mestre, por nos ajudar na palavra. Obrigada pela sua companhia. Obrigada, Mestre Jesus, por sempre estar junto de nós. Que Mestre Jesus abençoe todas as famílias, que dê a luz de Mestre a todos vocês que nos escutam e Ele esteja sempre nos protegendo. Né? Então, se vocês gostaram, joinha, compartilhem a palavra, né? E vocês já sabem que eu sou a Ivani, pertenço lá à célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações, da Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. A nossa agenda é de domingo, nós temos o culto às 9 horas da manhã, de quarta-feira, de todos os dias, de terças até quinta, de manhã cedo, nós temos o culto do Pai Nosso, com o apóstolo José Iracete e os pastores. De quarta-feira às 15 horas nós temos um culto e às 20 horas nós temos outro culto. E de sábado, o culto dos jovens às 19 horas. Né? Então, essa é a nossa agenda. Espero que vocês tenham gostado da palavra e ela continua na quinta-feira, tá bem? Tchau, tchau. Espero vocês, hein? Tchau, tchau.